Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, sou René Leschmelli, diretor de operações aqui do OnePet, e eu tenho 2 recados muito breves para dar para vocês, tá? Prometo não tomar muito tempo aqui de vocês. O primeiro recado, eu queria dar os parabéns a cada gestor que está aqui acompanhando a nossa live, a nossa Masterclass sobre dados, BI e sobre inteligência artificial. Produção, eu queria uma salva de palmas aqui para os gestores. Que aqui vocês viram o Romualdo, vocês estão me vendo, mas a gente tem toda uma produção aqui por trás e já vocês vão estar com o nosso grande André Mafra. O segundo recado é para falar sobre o assunto de hoje. O primeiro assunto será sobre dados, BI. Todo mundo hoje fala que dado é o novo petróleo. Beleza, isso aqui todo mundo já sabe. Mas ninguém explica qual a qualidade do meu petróleo, como eu vou extrair esse petróleo, qual ferramenta eu preciso para isso? E o principal, como é que eu vou transformar esse petróleo em riqueza? Como é que eu vou transformar isso em venda, em faturamento, em lucro? Então, esse é o primeiro ponto que vocês vão sair dessa live sabendo como fazer isso. O segundo ponto é sobre inteligência artificial. Hoje, aqui no OnePet, na operação, nós usamos agentes de IA em cada setor. Inteligência artificial vai muito além de perguntar para o ChatGPT para escrever um e-mail para você. Vai muito além de usar o ChatGPT como um Google, né? Então aqui a gente criou agentes de IA que organizam indicadores, que analisam KPI, que me ajudam na tomada de decisão e principalmente que me dão tempo, né? Então hoje vocês vão saber como usar esses agentes de IA no seu negócio, no seu pet shop para você ter esses benefícios. Eu tenho certeza que se eu perguntar para cada um de vocês qual o maior problema de vocês hoje, vocês vão me dizer: René, hoje eu não tenho tempo para executar todas as tarefas que eu preciso. Eu não tenho tempo para planejar as ações do meu negócio. Então hoje a gente vai mostrar para vocês como que através de dado e de IA vocês vão conseguir recuperar o ativo mais precioso que a gente tem, que é tempo. E para isso eu vou chamar ninguém mais, ninguém menos que o grande André Mafra, o nosso CEO, para demonstrar para vocês como que através do BI e através de inteligência artificial vocês vão ganhar tempo. Tempo para ser o gestor que a sua empresa precisa que você seja. Então, a nossa ideia aqui é começar a liberar os produtos que nós estamos chamando da versão 2.0 de todas as plataformas que a gente trabalha, tá? O sistema ele está passando por uma macro atualização, mas a gente também, além de atualizações do sistema, a gente entendeu a grande necessidade que o mercado hoje precisa. Vocês, como gestores de pet shop, a gente entende que cada vez mais a competitividade está muito grande, né? A gente tem esses grandes players, inclusive, se unindo para ficarem cada vez mais fortes. A ideia é que a gente mostre aqui uma nova formatação de trabalho. No meu ponto de vista, né, mas antes eu nem me apresentei, né? Posso ser que tenha gente que não me conhece, mas vocês me apresentaram, mas eu vou contar uma história bem rápida aqui. Eu já estou no mercado veterinário há 23 anos e um dos grandes papéis que eu tenho aqui na OnePet, junto com o René, junto com o Romualdo, é poder trazer muita inovação e trazer muito conhecimento de mercado. Então, como eu vivo muito esse mercado há mais de 20 anos, eu também sou diretor de uma distribuidora de medicamento veterinário, então a gente consegue entender tudo o que está acontecendo na indústria, na distribuição, no varejo, e a ideia é que a gente antecipe muita coisa que vocês podem fazer. Do meu ponto de vista, vocês precisam agir de uma forma diferente. O mercado ele está mudando demais, então a gente precisa também mudar a formatação de gestão. A ideia aqui hoje é a gente apresentar o produto novo, que já está disponível. Esse produto ele já tem um piloto com mais de 10 clientes em uso e vocês também vão poder utilizar de forma muito imediata. Tá? Então, sem mais delongas, eu acho que eu vou começar a fazer a navegação aqui do sistema para que vocês entendam. O que René falou, ele foi muito assertivo no que ele falou. A gente precisa não só entregar a plataforma, a gente precisa entregar formatação de gestão diferente, a gente precisa entregar inteligência artificial para que você possa ter tempo de ser o gestor que você sabe que você é, mas com a falta de tempo, às vezes, você não consegue ser. Então, a ideia desse produto é fazer exatamente isso. Junto com a inteligência artificial, fazer a gestão, fazer com que você tome as melhores decisões, fazer com que você entenda aonde que você precisa focar na sua empresa para que você tenha sucesso, para que você tenha um resultado e talvez agir de uma forma diferente que, por falta de tempo, por falta de plataforma, por falta de inteligência artificial, você não consegue fazer e não conseguiu fazer. Então a ideia é que a gente vire esse jogo
e o meu papel principal aqui nessa live é poder navegar no sistema, é poder mostrar para vocês todas as informações que vocês já têm disponível, mas com uma facilidade muito grande em poder fazer a leitura e tomar uma decisão o mais rápido possível para que o resultado também venha o mais rápido possível. Tá? Então, muito obrigado pela presença e parabéns por vocês estarem aqui focados em aprender algo novo, em conhecer de forma muito inicial esses produtos que a gente vai começar a lançar no mercado veterinário. Tá? O nosso BI é uma plataforma e é o primeiro produto da versão 2.0 que a gente está lançando no mercado. Esse produto ele já está disponível, você pode usar e aí o Romualdo, no final de tudo, vai falar para vocês como é que vocês podem ativar isso aí na loja de vocês, tá? O sistema BI, ele é um sistema, além de ser um Business Intelligent, que ele faz a concatenação de todas as informações do seu banco de dados e ele está direcionamento muito claro, ele é um sistema que ele ficou muito agradável de se navegar, né? Não é aqueles BI quadradão, aqueles BI que normalmente a gente visualiza. Então ele ficou muito agradável de fazer a navegação. Vou mostrar para vocês aqui como foi que a gente preparou esse BI. Então a gente fez macrodivisões, tá? Então o sistema ele não é um único BI que você vai ter vários relatórios, a gente subdividiu eles em menus e em setores da sua empresa para que você fique muito assertivo sobre o que você quer auditar. A gente tem aqui nesse menu, ó, o primeiro menu é um dashboard, que é uma visão geral, então são indicadores muito bacana do teu negócio. Aí eu venho depois fazendo muito KPI dos seus vendedores, eu tenho a possibilidade de você criar o seu próprio dashboard. Como a gente tem mais de 140 KPIs nesse dashboard, então você pode escolher quais são os principais de análise naquele momento, naquela situação da sua empresa e você cria o seu dashboard favorito. Inclusive pode compartilhar isso para uma TV e ficar vendo em tempo real, é muito legal. A gente tem Business Intelligent com IA em análise de estoque, então a gente vai falar de todo o estoque da sua empresa, a gente vai fazer uma auditoria e vai dar indicações, inclusive, com possíveis produtos que estão com estoque errado, para você poder ser muito objetivo na correção deles. A gente tem informações muito específicas sobre os seus parceiros, fornecedores e fabricantes, vocês vão ver o quão vocês vão ter conhecimento maior disso aí. A gente tem, para quem tem centro de estética, um Business Intelligence só da estética. A gente tem uma análise muito grande sobre toda a sua carteira de cliente. A gente tem um gerador de oportunidades. A IA ela vai entender clientes que você precisa fazer um cross-sell sobre isso, tá? Muito legal. A gente tem um CRM, inclusive com um direcionamento e uma indicação do que o teu vendedor precisa falar e com quem ele precisa falar. Isso é muito bacana. Aí a gente tem análises comparativas, a gente tem um construtor de relatório. Eu acho que todo mundo que está assistindo aqui teve um momento que disse, putz, eu queria uma coluna adicional em um determinado relatório. E aí a gente agora dá essa possibilidade de você construir o seu próprio relatório. A gente tem relações de vendas como um todo, se você tiver dúvidas sobre algum KPI, algum número. A gente tem todo um acompanhamento e construção de meta. Inclusive a própria IA vai também, em algum momento, depois que você passar 1, 2 meses criando meta, te ajudar a criar essas metas junto com o teu time. Tem análise ABC, é um dos meus preferidos. A gente divide muito a classificação dos seus clientes para que você analise e vocês vão ver a riqueza dessa informação. E aí a gente tem um processo de evolução de venda onde você vê o resumo geral do teu negócio, tá? Então, trazendo aqui, o sistema, ele é um sistema muito personalizável, a gente está com uma pegada diferente. A gente não quer mais que vocês se adaptem ao sistema que a gente constrói, a gente quer que nós nos adaptamos a você. Então, isso é a pegada. Então, aqui você, de forma muito simples, pode, inclusive, mudar as ordens do menu. Ó, então, eu estou numa pegada que eu quero analisar fornecedores. Então, quando eu coloco o fornecedor aqui, eu salvo minha ordem, tudo isso é salvo no seu usuário, então fica uma coisa muito gostosa e muito legal de você navegar, tá? O sistema ele tem uma pegada bem diferente. Aqui a gente trouxe duas filiais que a gente vai analisar, são dados reais de filiais, mas com dados anônimos, tá? Então, em parte de cliente, a gente ficou com o nome anônimo, fornecedor também, até para a gente garantir a LGPD e o dado não ser externado. Então, eu vou começar aqui fazendo a seleção dessa filial, tá? Então, vou fazer aqui a seleção da filial teste e aí vou fazer uma análise do mês atual. Vocês vão perceber a grande diferença sobre o resultado que esse BI entrega. Eu coloquei aqui para fazer uma análise da filial teste do mês atual
o sistema ele é extremamente rápido, ele faz a composição de todos os dados que você tem no Onipet, ele faz a junção e entrega isso de forma muito legal para você. Aqui na parte de filtro, você pode analisar de forma inteligente hoje, ontem, mês atual, mês anterior, últimos 30 dias, últimos 3 meses, últimos 12 meses, o ano anterior. Então isso é muito bacana e vocês vão visualizar a velocidade de tudo isso, né? A gente colocou um super servidor para poder lhe dar muito tempo de análise e fazer com que você não perca muito tempo fazendo a composição de relatórios para poder juntar tudo e ter realmente o que você entende que precisa para poder agir e ter um resultado sobre a sua ação. Vou pegar aqui os últimos 3 meses, por exemplo, o sistema ele faz um rápido cache e aí ele entrega todos os resultados. Se eu colocar 2 filiais e se porventura você for uma empresa multifilial, você pode inserir as 2 filiais e o sistema faz a conexão dessas 2 filiais e entrega o resultado de forma muito rápida. Alguns KPIs desse dashboard executivo, vocês podem ter uma familiaridade com o OnePet. André, no dashboard da OnePet você tem a receita do período, o ticket médio, quantos clientes ativos, quantos itens vendidos. A grande diferença do BI é que ele é extremamente expansivo. Então o que a gente fez de grande diferença nesse BI? Né? Primeiro, a grande velocidade de você ter os dados e segundo é que todos os KPIs que você está vendo na tela, ele é expansivo. Então eu estou vendo aqui que essa filial teste que a gente está analisando, no mês anterior ela vendeu 69.408. Mas se eu clicar no card, ele carrega de forma extremamente rápida e ele traz muita informação legal. Olha que quantidade de informação que você tem. Você tem faturamento por dia, você tem valor bruto, você tem todos os descontos que foram aplicados no dia, você tem o valor líquido, você tem quanto foi o seu CMV, o custo de mercadoria vendido, você tem o seu resultado bruto, você tem a margem e o markup dia a dia. Então é muito interessante porque qualquer card que você clicar, ele é expansivo. Uma vez que ele faz a carga, tudo fica meio que imediato, você nem roda, o sistema nem pensa mais para te dar a informação. Aqui no banho, ó, eu tenho aqui 310 banhos, só que aí eu já mostro uma informação extremamente rica para vocês. Nessa filial deu 310 banhos pequeno porte e ela tem 149 clientes únicos. Então eu já começo a fazer você pensar diferente. Às vezes quando a gente dá 310 banhos, a gente pensa assim, putz, eu quero crescer 20%, então eu preciso vender mais 60 banhos. Quando você olha para clientes únicos, se você quiser crescer 20%, você precisa vender para 30 clientes. Então sai um pouco o fluxo de quantidade e vai para cliente, que a gente sabe que a quantidade de cliente que vem no centro de estética normalmente não é apenas uma. Então isso aqui são realmente direcionamentos para você ter um entendimento maior sobre a sua empresa. Aqui a gente vê rentabilidade e margem por produto. Aqui se eu fizer uma expansão do produto, eu vejo quais clientes compraram aquele determinado produto. Então isso é muito interessante. Aqui está tudo anônimo, tá? Está cliente 2131, está cliente 5408 para a gente poder manter o sigilo da informação. Mas isso são dados reais e é muito legal você visualizar isso. Eu tenho um ticket médio da empresa de R$102. Isso ele é é muito objetivo dizer essa informação? Não, o ticket médio não. Por quê? Porque você tem que expandir e ver qual vendedor ele está puxando a empresa para cima e qual vendedor ele está puxando a empresa para baixo. Inclusive você vê a quantidade de vendas que cada vendedor fez, todos os menus praticamente eles são ordenados pelo que você quer analisar. Se você quiser o ticket médio do maior para o menor você consegue, se você quiser ver qual o seu time faz mais venda, quem atende mais clientes, quantidade de SKUs que cada vendedor vende e qual é o faturamento de cada um. Então tudo que você está vendo no BI, se você clicar no card ele é expansivo e essa informação ela é muito rica para você, tá? Então aí isso aqui está apenas começando, vocês não têm ideia de tudo que a gente vai mostrar aqui, ficou muito legal. Descendo um pouco aqui, eu vou colocar mais uma filial para ficar legal, tá? Para poder a gente analisar. Vocês veem a velocidade disso aqui. É um super servidor que a gente construiu para poder te dar essa informação extremamente rápida. Olhando as 2 filiais, eu visualizo aqui que em agosto, por exemplo, de 2024, elas venderam 327 mil e em agosto de 2025 elas venderam 282 mil. Aí você olha assim, putz, André, eu caí aqui 40 mil reais, mas quem foram os clientes que me fizeram cair? Isso é a grande importância, né? Não adianta só eu saber que eu caí, eu preciso entender quem me fez cair, para poder agir de forma ativa. Eu fui gestor de pet shop durante 15 anos, o grande diferencial na minha gestão era que a gente fazia o contato ativo, é muito pouco pet shop que faz esse contato ativo. Normalmente a gente espera o cliente vir, o segredo do negócio é você ativamente ir buscar. Hoje, eu acho que vocês também podem concordar comigo, quando vocês imaginam assim, estou precisando de algo. Primeira coisa que a gente faz é o quê? É dar um Google.
Agora é dar um chat GPT também, né? Mas aí a primeira coisa que a gente faz é dar um Google quando a gente está precisando de algo. Então o segredo do varejo é a gente se antecipar nessa necessidade do cliente para ele não entender que está precisando. E aí na antecipação a gente converte em venda. Então isso é muito legal. Aqui eu vi que caiu agosto de 24 para 25. Se eu clicar nesse card, ele também é expansivo. E ele me diz quais clientes não me compraram e que fizeram com que a minha empresa caia a venda. E aqui de forma muito clara, ó, o cliente parou de comprar, qual foi a queda dele, quanto que o cliente comprou, a última vez que o cliente comprou. Você pode fazer situações aqui de quero saber os clientes críticos, quero saber os clientes de alto risco. Então o sistema ele já direciona muito para quem você precisa falar para vender. Isso é muito bacana. Descendo um pouco aqui, você vê participação por filial. Às vezes o seu grupo de loja ele está caindo ou crescendo, mas você não sabe exatamente qual a filial que está fazendo você crescer ou cair. Aqui você de forma muito rápida com o mouse, ó, você consegue visualizar o share, que é a representatividade de venda daquela filial sobre o grupo econômico que você gerencia. Isso aqui ficou muito legal e você consegue visualizar de forma muito rápida. Uma das coisas que é muito comum é a gente mostra performance por filial, que esse aqui é o dashboard mais simples que a gente tem, mas eu acho que eu faço questão de mostrar para vocês. E aí muita gente fala assim, putz, André, eu queria ver a evolução do banho tosa, eu queria ver a evolução do medicamento, eu queria ver a evolução na ração. Aqui é super possível. Se eu clicar aqui no centro de estética, ó, ele também é expansivo e ele me mostra um gráfico extremamente rápido sobre a evolução. Inclusive, como hoje é dia 17, né? Dia 17 do 12 são exatamente 8 horas e 30 minutos. E aí você consegue visualizar qual é a tendência de venda da sua empresa até o dia 17, porque ele compara até o dia 17 dos últimos 12 meses. Então isso é muito rico. Aqui embaixo a gente vê um detalhamento mensal mês a mês, dos últimos 24 meses. Então eu digo faturamento bruto, líquido, qual foi o custo que você teve, qual foi o resultado, quantas vendas você fez desse grupo específico, quantos clientes você atendeu, qual é a sua evolução sobre o mês anterior. Eu posso fazer isso de banho tosa, eu posso fazer isso de ração. Ele me dá o markup médio e a margem média, tá? Sobre todos os grupos de forma individual, então isso é muito rico. Se eu quiser visualizar medicamentos, é só clicar, tudo de forma muito rápida. Tem gente que gosta de mexer com Excel. Tudo do sistema e do BI, ele é exportado para o Excel de forma imediata. Então, ele já exportou para o Excel, abrindo aqui o Excel, a gente já consegue ter todas essas informações tabeladas aqui e é muito legal. E você vai ter uma facilidade muito grande em poder visualizar tudo isso. Então, você consegue fazer esse levantamento e rentabilidade grupo a grupo dos últimos 12 meses, então é bem legal. Aqui no Performance por Filial, eu vou abrir aqui a Filial 2, eu também consigo visualizar margem média, markup médio. Se eu quiser visualizar só de produto, uma vez que às vezes no serviço a gente não coloca custo, então a margem e o markup ele não é real. Se eu quiser visualizar só produto, eu vejo minha margem média, 40%, qual foi o meu markup médio, quantos SKUs essa filial vendeu, quantos clientes únicos a gente atendeu, quantos fabricantes faz parte dos produtos que a gente vendeu nesse período e quantos fornecedores compõem aqui essa venda que o BI está nos mostrando. Então aqui eu tenho uma evolução num gráfico, é muito bacana de ver também. Aqui eu vejo detalhamento mensal, faturamento bruto, desconto, faturamento líquido, qual o custo, qual o CMV, qual o resultado bruto, margem, markup, quantas vendas, quantos clientes únicos eu atendi. Então é muito rico e aqui, se você disser, putz, André, é tanta informação que eu quero que você me ajude a poder analisar e me direcione o que é que eu tenho que fazer. Aí é como o René falou, a gente criou um agente de IA, que aí você faz uma análise preditiva. Então você pede para a IA fazer uma análise preditiva. Fazendo uma analogia, é como se a gente estivesse linkando o chat GPT com o teu banco de dados e passando todo o conhecimento do teu negócio para que ele pudesse fazer um resumo executivo, para que ele pudesse fazer análise de tendência, para que ele pudesse fazer alertas críticos, quedas consistentes em meses específicos, para que você, junto do BI, vá lá naquele mês e faça uma análise mais robusta, né? Oportunidades, destaques positivos. Então aqui nada mais é do que a gente colocando o agente de IA para fazer a gestão do teu negócio junto com você e direcionando sobre o que você tem que fazer. Então isso aqui é muito rico para que você possa tomar as melhores decisões. Em toda reunião que a gente faz, né, com gestores e palestras e eventos que nós fazemos, eu gosto muito de fazer uma analogia do médico veterinário com o gestor. O médico, na minha ótica, o médico veterinário ele está para o pet shop, assim como o gestor está para a pessoa jurídica. Então, o veterinário, quando vai fazer um atendimento de um animal doente, ele precisa sempre de algo para poder ser muito assertivo sobre o que ele vai indicar para aquele animal melhorar.
E o que ele precisa para poder ser muito assertivo, né? Se tiver veterinário aqui na live, vocês vão poder concordar comigo. É impossível você melhorar a saúde de um pet se você não tem os exames do pet. Então a primeira coisa que a gente pede é o exame. E o que são exames? Exames são números que têm referências e baseado naquilo que você lê, você toma uma decisão muito mais assertiva. O BI, ele nada mais é do que isso. Ele é o exame da tua empresa, ele é o hemograma, ele é a ressonância da tua empresa para que ele seja um direcionamento sobre o que você precisa agir de forma prioritária para poder melhorar a saúde financeira do teu negócio. Então basicamente é isso que a gente faz. Navegando aqui, e vou começando a mostrar a parte de vendedores, né? Nos vendedores, quando a gente faz essa análise, o BI ele faz um cache, então ele concatena todas as informações, ele junta tudo para ele mostrar para você de forma muito objetiva. Aqui eu estou analisando o mês anterior, 2 filiais em conjunto. Então, André, você consegue me mostrar todo o meu time, do meu grupo econômico do loja? Sim. Se você selecionar todas as suas filiais, você pode ter 10. A gente tem cliente que tem 154 filiais. E ele está usando o BI e ele está vendo tudo junto. Então fica muito fácil a sua gestão, tá? Então aqui, nessas 2 filiais, no mês anterior, eu juntei as 2 filiais. Eu tenho 274 mil de vendas, eu tenho 12 vendedores ativos que tiveram vendas em seus nomes. E aí, se eu clicar aqui nos vendedores, eu também consigo visualizar muita informação. Tem muita gente que sempre sonhou em falar assim: cara, André, eu queria saber a venda do meu vendedor ou calcular a comissão dele, independentemente de qual filial ele vendeu. Aqui a gente consegue juntar toda essa informação e dar de forma clara para você. O vendedor 14 aqui, por exemplo, ele fez 460 vendas na filial 1 e 34 vendas na filial 2. Então é exatamente isso, é uma facilidade muito grande, é uma economia. A gente está entregando para vocês o que vocês menos têm, que é tempo. Então é como o René muito acertadamente falou, isso aqui é para economizar tempo, é para que você realmente olhe e já entenda o que você precisa agir. Aqui ele lhe dá ticket médio por vendedor, margem e markup, resultado bruto por vendedor do teu time. É muito importante você analisar o ROI do teu vendedor. Às vezes você paga X para aquele funcionário e diz assim, putz, eu tenho uma sensação que eu estou pagando muito para ele e ele está me entregando pouco. Aqui você não vai ter sensação, aqui você vai ter certeza, porque a gente vai te mostrar de forma muito clara o resultado bruto de tudo isso. Então isso aqui é muito legal. Quando você entrar em várias telas, a gente já tem KPIs que a gente entende que KPIs altos vão fazer a sua empresa ter um sucesso maior. E vendas para cliente cadastrado é o que a gente indica, principalmente no uso do BI, principalmente no uso do CRM. Jamais o sistema vai saber que João é João se você, quando for fazer a venda para João, botar no cliente sem cadastro, no cliente 1. Então a intenção é que você o tempo todo fique olhando, sem você precisar entrar em nenhum relatório. Você entra na página de vendedor, eu já estou vendo que as 2 filiais aqui, elas de 2.189 vendas, apenas 138 vendas foram para clientes sem cadastro, que aí a gente entende, é totalmente aceitável. O que a gente dá um Ampeta aqui indica? Menos de 10% para cliente não cadastrado é o aceitável. Passou disso, aí já pode causar prejuízos para você, tá? Então aqui é muito bacana você visualizar isso. Tudo que você está vendo de todas as páginas praticamente, você pode fazer filtros. Então, André, eu quero ver aí a venda só do meu centro de estética, de todos os meus vendedores e vendas sem cadastro. Quando você seleciona o banho tosa, o BI de forma muito rápida, ele se reorganiza e ele lhe dá informações. Já ó, no banho tosa, praticamente todas as vendas é feito para clientes sem cadastro, porque é uma obrigação. Quando a gente vai, por exemplo, só para ração, e aí eu clico só em ração, aí eu visualizo aí ó, que já passou um pouquinho de 10%. 11% das vendas foi feito para cliente sem cadastro. É aceitável, vamos dizer assim, mas é um KPI que você precisa ficar olhando e precisa ficar falando para o teu time que a gente precisa reduzir esse percentual para o CRM ser muito mais assertivo, para o BI ser muito mais assertivo. Isso aqui você também consegue fazer múltiplos checks. Eu quero ver ração e medicamento. Então é só selecionar medicamento, ração já está selecionado e eu quero também envolver antiparasitário. E você seleciona o antiparasitário, ó, e a gente já tem quase 10%. Então isso aqui é de uma grande valia para poder você ter um conhecimento muito maior sobre o seu negócio. Se você quiser fazer a análise dos seus vendedores apenas de serviços, é só clicar aqui também em apenas de serviços. Então a gente, com toda a expertise de mercado, com mais de 20 anos à frente de vários negócios do segmento veterinário, a gente conseguiu colocar tudo aqui que a gente entende que um gestor precisa para poder explorar
o máximo possível os seus dados para ele poder ser muito assertivo nas decisões, tá? Então, descendo um pouco mais aqui, e aí eu curto pra caramba, eu não vou conseguir mostrar absolutamente tudo para vocês, mas é muito legal. Tudo que a gente está vendo aqui, ele é expansivo e ele é clicável, tá? Clicando aqui em clientes, ele vai te dizer aqui, ó, o cliente 34, ele fez 3 vendas na tua empresa, mas ele só veio 2 vezes. Então, se você expandir, você consegue ver as vendas. Então, aqui dia 11/11, tiveram 2 vendas para esse cliente. Então, isso aqui é muito rico e é muito bacana. Descendo um pouquinho aqui, ó, a gente tem pódio dos campeões. A gente entende, e na OnePet, é que a sensação de auditoria é o que faz você extrair o melhor do seu prestador de serviço, do seu colaborador. Então, a partir do momento que ele entende que você está visualizando tudo isso de forma muito rápida, e às vezes ele tem esse sentimento assim, putz, Caio, ele não vai ter tempo de puxar um monte de relatório, então ele não vai pegar no meu pé, não. Não, agora ele vai. E vai ser muito claro. E o que a gente indica? Faz um feedback com ele, abre o dashboard junto com ele e faz a leitura de todos os KPIs com ele. E aí vocês vão ver a riqueza disso. Então aqui eu tenho de forma muito absoluta o top 3, os melhores vendedores. Então eu tenho o vendedor 4, o vendedor 14 e o vendedor 17. E aí eu posso também analisar quem é que me dá a melhor margem, quem é que me dá o melhor markup, quem é que me dá a melhor margem bruta, quem é que me dá o melhor ticket médio, quem é que atende mais clientes únicos. Então se eu quiser visualizar aqui quem é que me dá a melhor margem, aí eu coloco, aí eu tenho o vendedor 30, que ele me dá aqui 78,9 de margem, mas ele só fez 28 vendas. Então não é muito justo comparar um vendedor com a margem alta com a quantidade de venda muito baixa. Esse outro cara aqui, o vendedor 14, ele fez 494 vendas, então aí ele tem uma margem. Então, André, não é justo essa comparação. A gente concorda com esse pensamento e a gente criou uma solução para isso. Aqui nesse campo, ó, eu tenho vendas mínimas. Então eu não posso aceitar que um vendedor ele entre no meu top 3 se ele não tem no mínimo 100 vendas. Então quando eu coloco 100 vendas, o sistema de forma muito rápida ele reordena e ele dá o top 3 de cliente ou de vendedor, que aí agora é muito justo, tá? Então isso é muito legal. André, eu quero realmente só quem tem mais de 300 vendas. Qualquer número que você fizer aqui, ele vai fazer uma reordenação no top 3 de vendedores que lhe dá a maior margem. E aí você consegue, mais um pouco abaixo aqui, ver a participação percentual dos vendedores das suas 2 filiais no mês anterior. Você consegue visualizar aqui um top 10 vendedores que dá a melhor margem de contribuição. De forma bruta, o vendedor 4 lhe deu 52 mil, o vendedor 14 lhe deu 38, então isso é muito bacana. Pô, mas André, você falou aqui para dar feedback para o vendedor, né? Qualquer vendedor, qualquer tela que você visualizar o nome do vendedor, é só você clicar sobre ele. Quando você clica sobre o vendedor, a gente monta o dashboard do vendedor. Então aqui é o vendedor 14, e aí vamos fazer uma reunião de feedback. Ó, vendedor 14, putz, você me vendeu aqui 52 mil, fez 494 vendas, você atendeu 267. Eu queria lhe dar os parabéns e você vai ser referência real aqui na nossa empresa, que das 494 vendas que você fez, nenhuma venda foi para cliente sem cadastro. Então, obrigado por isso, você mostra muito ao meu time que é possível fazer isso e você vai ser referência sobre isso. Então, é muito legal. Se eu quiser visualizar os clientes únicos que esse vendedor atende, você consegue visualizar. Tudo isso aqui são dados reais, apenas de forma anônima, tá? E aí eu posso expandir para saber o que esse cliente comprou. Isso aqui, quando você visualiza com o nome dos seus clientes, vai se familiarizar muito com tudo que você vai ver, isso vai ter uma riqueza muito grande no seu dia a dia, tá? Baixa um pouco mais, se ele tiver há mais de 12 meses na sua empresa, ele começa a fazer um comparativo, ele lhe diz qual o crescimento que esse vendedor teve em 2025 perante a 2024, ele lhe dá aqui qual é a proporcionalidade de venda de produto e serviço desse vendedor. Lá, quando a gente vê venda sem cadastro, 0, a gente entende que ele é um cara muito forte de serviço, e serviço realmente não pode fazer sem um cadastro. Aqui ele me dá a categoria, então esse vendedor 19% de venda é ração, ele tem 13% da venda sobre pacote de serviço, então você tem uma informação muito maior e muito mais objetiva e rápida desse vendedor, tá? Aqui ele me traz evolução mensal por tipo de estética. Eu vou provocar aqui o sistema e eu vou pedir para ele me trazer informação de 3 meses. Então aqui, putz, ele vai analisar aqui milhares, às vezes milhões de registros que tem no banco de dados e vai trazer isso de forma muito rápida. Às vezes a gente fica tão mal acostumado com BI, né? Putz, André, os bichos estão me dando aqui a resposta em 5, 10 segundos, essa daí demorou. E aí é aquilo que a gente faz, né? Caramba, às vezes é tanta informação que ele vai precisar aí de 20, 30 segundos para trazer essa informação e ele já trouxe.
Vou continuar no vendedor 14, vou apertar nele e aí ele vai gerar o dashboard exclusivamente desse vendedor. A gente tem isso aqui e agora eu vejo ó, a evolução mensal por tipo no centro de estética. Como gestor de pet shop que eu fui durante 15 anos, eu entendo que no centro de estética, por exemplo, a venda de adicional é lucro líquido, realmente é dinheiro no bolso da empresa. Porque a gente já está com o custo operacional todo pago, já está com o aluguel pago, já está com folha de pagamento paga, se eu der o banho, ou se eu der o banho e a hidratação. Então essa hidratação basicamente a gente gasta com insumo, então é lucro líquido praticamente. Então é muito importante você fazer métricas e meta para o seu time para ele fazer uma proporcionalidade do que ele vende de banho para adicional. E olha aqui que número muito interessante que a gente tem desse vendedor. De 18 mil reais de banho, ele vendeu 11.600 de adicional. De 36 mil reais que ele vendeu no centro de estética, 11 mil foi adicional. Então isso aqui realmente ele faz com que ele se transforme num vendedor muito rentável. Aí você consegue colocar o mouse aqui para o lado e você vê a proporcionalidade. No mês de novembro, ele teve 18 mil de banho e 6.600 de adicional. E se você quiser ver de forma quantitativa, ó, aí você clica aqui em quantidade e aí ele faz a reordenação. Em novembro, ele vendeu 883 serviços, sendo 397 banhos, 122 tosas e 364 adicionais. Então isso aqui realmente é invejável o resultado desse vendedor e dessa filial. Quando a gente baixa mais um pouquinho, aí você tem o breakdown mensal dos últimos 6 meses, que é como se fosse uma DRE bruta do vendedor, né? Então ele tem aqui em dezembro, novembro, outubro, setembro, agosto, julho e junho. O que é que ele vendeu de forma bruta, o que é que ele deu de desconto, o que é que ele vendeu de forma líquida, e sobre o líquido, o que foi de produto, o que foi de serviço, e se ele fizer a expansão do serviço, ele diz o que foi de banho tosa, o que foi de pacote, o que foi de consultório, o que foi de transporte. Então é muita informação que você tem aqui no vendedor e é muito interessante de você poder fazer essa análise junto com ele. Um pouco mais abaixo, o seu vendedor ele pode ter acesso a tudo isso se você compartilhar, inclusive num aplicativo, tá? Fica bem legal. Ele vê todos os clientes de curva A, de curva B, de curva C, da mesma forma de produto, tá? Nos produtos ele visualiza qual foi a última vez que ele vendeu. Então aqui, ó, ele vendeu... Fazem 82 dias que ele não vende um plano semestral ilimitado. Então isso aqui é um direcionamento muito claro, porque às vezes você faz o vendedor acordar sobre um produto que é curva A e faz muito tempo que ele não vende. Então isso aqui é bem interessante, tá? Aqui no Selecionar Vendedor, como no dashboard executivo do vendedor a gente só mostra o top 3, aqui no Selecionar Vendedor a gente mostra todos os seus vendedores. A gente cria o top 5, mas aqui abaixo a gente mostra todos os seus vendedores, todos os vendedores que tiveram registro de venda nesse período que a gente está analisando, tá? Qualquer vendedor que você clicar aqui, de forma rápida ele monta o dashboard e você consegue visualizar todos os KPIs especificamente daquele vendedor. Isso aqui é muito legal. Aí a gente chega aqui no comparar vendedor. Lembra que eu falei assim, aquele vendedor 14, você vai ser referência para a gente sobre venda sem cadastro. Então você pode fazer exatamente isso se porventura você for dar o feedback do vendedor 4. Então você marca o vendedor 4, marca o vendedor 14, aqui vai aparecer o nome do seu vendedor, então você vai saber exatamente quem você está comparando e você compara os dois vendedores. Aí a gente cria a comparação visual em formato de radar. Isso aqui, quando eu fiz a apresentação aqui na OnePet, todo mundo falou assim, já sei que você é fã de PES. Do FIFA, né? Já sei que você é fã de FIFA, comparando os jogadores aqui de formato de radar. Mas isso aqui é exatamente isso, é para você provar para o vendedor X que é possível ele alcançar o KPI Y, porque tem gente no teu time que alcança. Então isso aqui ficou muito legal e se você botar o mouse aqui, ele vai navegando com todas as informações. Um pouco abaixo ele mostra as comparações por KPI. Então o vendedor 4 vendeu mais do que o vendedor 14, o vendedor 4, ele teve um percentual de vendas para clientes sem cadastros menor. Então aqui ele vai fazendo uma comparação e ele vai dizendo, ó, a margem, o vendedor 14 foi melhor, mas o faturamento líquido, o vendedor 4. Então ele faz uma comparação entre os vendedores, isso aqui é muito interessante e você pode comparar quantos vocês quiserem. Eu vou comparar aqui 4 agora. De forma muito rápida a gente faz esse visual e comparativo do radar e literalmente é para você ter mais informação e você ter mais assertividade sobre tudo, tá? E aqui no relatório detalhado, é muito legal que todas essas informações e KPIs separados que eu te falei, aqui você consegue visualizar de forma
muito conjunta, tá? Então é muita informação que você tem de todo o seu time. O vendedor 4, quantas vendas ele fez, valor bruto, quantos clientes únicos ele atendeu, qual a margem, tudo isso aqui você pode exportar para o Excel de forma muito rápida e absoluta também. Então é muita informação que você pode ter do teu time que possivelmente, se você tem, gastou muito tempo para ter, independentemente do sistema que você usa, tá? A gente não conhece nada no mercado que entregue com a velocidade que a gente está entregando e com assertividade, com conhecimento de causa. A gente aqui estuda muito sobre o que vocês querem e precisam visualizar. E aí a gente está provocando para que vocês conheçam realmente esse produto e de forma muito rápida você vai ter um conhecimento muito maior do seu negócio e vai ser muito mais assertivo. E aí a gente vai dizer para você, sem dúvida nenhuma, que você vai economizar tempo, tá? Eu vou botar aqui colocar aqui o mês anterior também, e aí eu vou analisar só uma filial, para a gente ser cada vez mais rápido, né? E agora eu vou pedir para o BI ele fazer uma análise do estoque dessa filial. Então aqui, quando eu faço isso, o sistema ele está fazendo toda a conexão com o seu banco de dados, ele pega o congelamento do seu estoque sobre todo o último dia de todos os meses e ele traz muita informação interessante para você. Inclusive ele dá direcionamento sobre possíveis produtos que estão com estoque errado para que você corrija, tá? Então aqui eu mostro, ó, a quantidade de SKU que você está com estoque positivo, qual o valor de venda total que você tem, qual o valor total de custo, qual é o valor líquido se você vender todos os produtos que você tem em estoque. Aqui embaixo eu consigo te mostrar a evolução que você tem por fornecedor. Todos os fornecedores estão de forma anônima também, mas isso são dados reais, tá? E aí se eu quero ver a evolução aqui do fornecedor 188, você consegue visualizar quanto que você tinha de estoque desse produto e quanto que você tem hoje. Então no mês de agosto, por exemplo, ó, do fornecedor 188 eu tinha R$21.628,21. Já atualmente eu já estou com 51.587. Então você consegue acompanhar todo esse gráfico de evolução. Às vezes a gente fica com aquela sensação, né? Meu Deus do céu, todo dia eu pago o boleto de tal fornecedor, né? E aqui você consegue visualizar que realmente tem justificativa essa quantidade de boleto que você tá pagando, porque você teve uma evolução considerável de estoque desse produto. Então aqui você consegue visualizar também toda a representatividade do teu estoque por grupo de produto. Então aqui se eu quiser visualizar medicamento, quanto que ele representa, a gente vê que em agosto aí deu uma bela baixa no estoque e depois foi feita uma reposição. Aqui é muita clareza, é muita informação para você poder ser muito assertivo sobre tudo que você está decidindo fazer. E aqui nos fabricantes, a mesma coisa, né? Você pode fazer a evolução e ver a posição do estoque no último dia. Aqui ele fala, ó, a posição do estoque ela é lida no último dia do mês, às 23 horas e 59 minutos. Então a gente congela e traz todas essas informações. O de dezembro, aí o estoque ele fica se retroalimentando, tá? Mas ele congela no último dia e ele fica aqui no gráfico. Quando a gente desce um pouco mais aqui, a gente tem o detalhamento mês a mês sobre o gráfico que a gente está vendo. Então eu quero pegar meus fornecedores, eu vou ver fornecedor por fornecedor, quantos SKUs eu tenho, qual a quantidade de unidades que eu tenho desses SKUs, qual o valor de venda, qual o valor de custo no mês de agosto, e ele vai fazendo a evolução. Então no mês de agosto desse fornecedor tinha 62 SKUs e no mês atual eu tenho 135. Então você consegue visualizar. Putz, estou curioso, que produtos são esses desse fornecedor 190 que teve essa grande evolução? Quando você desce aqui, você consegue pegar o estoque por fornecedor, expandir ele e fazer o detalhamento de todos os produtos que compõem aquele valor lá em cima que você visualizou. Aqui você consegue fazer filtros desse fornecedor, qual o produto que eu tenho mais em estoque. Se a gente falar sobre preço de custo, qual o produto que eu tenho desse fornecedor que tem mais preço de estoque. Então aqui você consegue ter uma clareza muito grande sobre tudo isso. A mesma coisa você faz por fabricante. Então eu tenho um fabricante X, você expande aqui, Premier, e aí você consegue visualizar qual o produto do fabricante Premier que eu tenho o maior valor de custo. Você consegue visualizar o produto, tá? Um pouquinho mais na frente eu vou mostrar quantos dias fazem que esse produto não tem venda. Então é muita informação bacana para você ter muita assertividade sobre as suas decisões. E da mesma forma, você vê por grupo, quais são os produtos de medicamento que eu tenho, quem é o produto de medicamento que eu tenho o maior valor de custo. Então aí você consegue visualizar e é muita informação interessante. A mesma coisa você consegue ver por produto. E aqui a gente também tem análise preditiva de A.
Muitas vezes a gente compra no impulso com alguns fornecedores, né? Faz uma campanha, cara, estou aqui com a campanha, compra 50, ganha 30, e aí você vai muito na emoção e faz o valor e a adesão dessa compra pensando que ganhou 15% de desconto. Mas aí você passa um ano inteiro para poder vender tudo isso. Hoje com a Selic, com o percentual que está, hoje, qualquer aplicação básica que você faz, você ganha 1,5% de juros. Então, se você pega 1,5 vezes 12, você tem 18% de rentabilidade. Não vale a pena você comprar um produto com 15% e você ficar com um ano de estoque desse produto. Então, aqui é exatamente para a IA, ela analisar em conjunto com você e falar, ó, determinado produto, determinado grupo, determinado fabricante, determinado fornecedor, você tem 16 meses de estoque, você tem 9 meses de estoque, então pare de comprar, não vale a pena um determinado desconto que você tenha. Então isso aqui é realmente para poder ser muito objetivo e para você economizar tempo. O que a gente indica? Vai fazer qualquer compra, vem aqui e pede para a IA analisar o estoque daquele fornecedor e te dar algum direcionamento. Aqui eu analisando o estoque, ele me deu um resumo executivo. Ele disse que a loja está com um giro excepcionalmente lento, com uma duração estimada de 10 meses de estoque. Então essa empresa tem 10 meses de estoque, isso indica que a empresa tem um capital significativo parado em estoque, e aí ele dá principais alertas aqui, né? Ele dá alertas de acessório e brinquedo, medicamento e petisco, embora não tão crítico quanto outros, mas apresentam um giro superior a 9 meses. Então aqui ele me diz, ó, acessório, você tem um estoque atual de X, a sua média de venda foi Y, sua média mensal é Z e você tem estoque para 30 meses. O que a IA recomenda? Iniciar uma campanha de promoção e liquidação agressiva para desova de estoque. Então 30 meses de estoque de acessório é muita grana parado. Tá? Precisa realmente mexer o caldo isso aqui. Medicamento, ele está dizendo que você tem 9 meses de estoque, ração, aí você tem 3,64 meses de estoque. Então ele faz uma análise muito grande para você que você ia demorar bastante para poder chegar nessa conclusão, tá? Da mesma forma ele analisa fornecedor, da mesma forma ele analisa fabricante e no final de tudo ele dá uma indicação e recomendações prioritárias para que você possa fazer com que aquele dinheiro no estoque entre na sua conta bancária, tá? Então aqui ele até sugere campanhas e é muito interessante você começar a trabalhar com isso. Vindo um pouco mais acima, ele faz uma análise detalhada da tua empresa como um todo, não especificamente para o fornecedor, para o grupo, então ele olha para a tua empresa como se fosse um caixa único, né? Então isso aqui também é muito interessante. A empresa como um todo aqui, eu tenho uma evolução temporal de quantos SKUs eu tinha, qual a quantidade unitária, qual o valor de venda, qual o valor de custo, qual o resultado, qual a margem que você tem de forma média sobre todos os produtos que você tem. E aí ele vai dizendo a evolução do estoque para você. Isso aqui é muito interessante e ele também dá um quadro comparativo. Quantidade, SKUs, valor de venda, valor de custo, resultado, com a sua margem, qual foi a variação que você teve sobre todo esse período que o sistema BI recebeu a informação para analisar. Aqui é uma das coisas que eu mais curto e eu mais gosto, né? A gente tem aqui produtos sem venda. Então ele me encontrou aqui 1.939 produtos que ele tem estoque positivo, mas está há 90 dias sem vendas. Eu vou provocar aqui para ele me trazer quem é que está com 180 dias sem vendas. E eu vou fazer um novo filtro de forma muito rápida, ele me achou. Eu consigo visualizar aqui todos os produtos que estão com uma quantidade de dias muito alta sem vender. Aqui eu tenho um resumo, a IA também ele faz um resumo para a gente. Se eu visualizar aqui, eu quero que você ordene por valor total de custo. E eu quero ver por grupo, então eu pego aqui ração, ele me disse, André, de ração, você tem aí 147 itens, fazem 180 dias que tiveram 93 itens do grupo ração que não tem venda e tem 54 produtos que tem estoque positivo e nunca foi vendido. Então a gente entende que às vezes o estoque é difícil demais você manter uma acurácia de estoque muito elevada, muita gente tem uma vontade muito grande, putz, eu preciso fechar a minha loja nessa noite, fazer um balanço geral para poder o meu estoque ficar batendo. Aqui ele direciona muito, faz o seguinte, confere esses 147 itens aqui, que eu tenho um item aqui, por exemplo, como origem filhote bulldog, de 1 kg, eu tenho 2 no estoque e fazem 698 dias que não vende esse produto. Então isso aqui, muito provavelmente, esse produto está vencido, esse produto foi avariado, esse produto foi vendido errado e o estoque está errado. Então o que você pode fazer aqui? Exportar isso aqui para o Excel, conferir
de forma muito direta esses itens e essa mesma planilha que você importa e que você insere as quantidades do estoque correto, no OnePet você pode importar e aí o OnePet ele faz a correção automática, ele faz o balanço automático de 147 itens de uma única vez. Então esse é o segredo. Eu não sou muito favorável àquelas pessoas que, peraí, deixa eu fechar minha empresa para poder contar tudo. É muito cansativo, eu já fiz muito isso. É muito cansativo. A gente estava fazendo, Caio, e aí quando eu chegava e fazia o balanço no pet shop, e aí, putz, chegava assim 2 horas da manhã contando tudo, aí o cara pegava assim, vamos contar ratinho, sininho. Como é, Romualdo? Aquele... Bolinha, ratinho, sininho. Meu amigo, para contar isso, dava um desespero. Aqui não, você vai ser muito objetivo, cara. Faz o seguinte. Até casamento já. Porra. Teve uma discussão que tem que comprar acessório X e a pessoa não tem que comprar. Foi engraçado que quando os primeiros clientes começaram a usar o BI, tudo que a IA falava, aí tinha um casal e a esposa era dando cotovelada assim no marido, né? Eu disse a você, eu disse a você, eu disse a você. Então isso aqui é muito interessante para isso. Então aqui, se você vier no medicamento, ele vai trazer a mesma informação para você. Quais são os medicamentos? Eu tenho aqui um Hemolitan que tem um no estoque com 600 e poucos dias sem vender também. É um produto de alto giro, está com um no estoque, possivelmente o estoque está errado, então o que você tem que fazer é realmente corrigir de forma rápida para passar a sensação de auditoria para o teu time, para que ele também tome um cuidado muito maior com isso. Então a análise de estoque é muito interessante. Tem uma coisa aqui que, isso aqui para quem tem 2 lojas, aí a galera pira, né? Isso aqui para quem tem 2 lojas, eu tenho certeza absoluta que se você tiver 2 lojas ou mais de 2 lojas, essa funcionalidade que vocês vão ver agora, essa funcionalidade, eu já recebi feedback de cliente que ele falou assim, André, você economizou 60 mil reais no fluxo de caixa. Essa pessoa tem 6 lojas, ele disse, você economizou 60 mil reais no meu fluxo de caixa. O que essa funcionalidade faz? A gente chamou ela de equalização de estoque. O que é equalização do estoque? Eu falo assim, eu quero que você tenha uma meta de cobertura de dias de estoque de 90 dias, eu quero que você faça um giro aí, uma análise de giro dos últimos 6 meses, e eu quero que você pegue produtos que estão com uma quantidade de dias muito alta em uma filial e você me sugira transferir para outra filial. Então o sistema, de forma muito inteligente, ele entende. Um exemplo, você tem 15 Credelli gatos em uma filial. E esses 15 Credelli nessa filial, de acordo com o seu giro, o sistema está dizendo que ele vai demorar, claro, se você mantiver o giro, que é a média que acontece, 120 dias de cobertura de estoque desses 15. Você vai passar 120 dias para vender esses 15 nessa filial. Já na outra filial, você tem 10 unidades e ela vende muito mais esse item. Então a cobertura de dias desse estoque é apenas 20 dias. Em 20 dias, você vai vender esses 10 unidades. E aí, normalmente, o vendedor, o representante da distribuidora vem nessa filial, faz uma leitura, você não vai dar uma cobertura de 90 dias desse produto. Então, ele vende novamente esse produto. Na equalização do estoque, o sistema vai dizer, desses 15 aqui, baseado no giro e na cobertura, transfira 6 para cá. E aí você faz uma equalização. As 2 filiais ficam com a cobertura de dias iguais. Então, essa daqui está com 120 dias, essa daqui está com 20. As 2 vão ficar com 70 dias de cobertura. Então não precisa você comprar esse produto, precisa você remanejar, porque possivelmente esse produto aqui já está pago, mas ele está com um giro lento nessa filial. E você analisar isso de forma manual, todos os produtos, eu tenho certeza absoluta que todo mundo que tem mais de uma filial fica tentando fazer isso, né? E aí você faz esporadicamente, você vai lá em uma linha, você analisa, eu comprei um pacote de Vetmax e aí eu tenho muito produto, vou transferir esse produto e você sabe que dá resultado. Imagine você fazer isso tudo com a IA de forma automática sobre todos os seus itens do seu estoque. Eu não tenho dúvida que no primeiro, segundo ou terceiro mês você vai ter uma economia de fluxo de caixa extraordinária. Eu não tenho dúvida, e você sabe disso também. Aqui não está nenhum gestor júnior não, né, Romualdo? Aqui só tem gestor sênior e você sabe a importância disso. Analisando aqui fornecedor. André, estou negociando com fornecedor. Vou selecionar de novo a filial 1 aqui. Filial 1. E eu vou selecionar aqui, eu quero fazer a análise dos meus fornecedores dos últimos 6 meses. Vou exagerar aqui e vou explorar mais o nosso BI. Então vou fazer a análise aqui dos últimos 6 meses da filial 1. E aí ele me trouxe aqui todos os fornecedores, a gente tem evolução mensal sobre venda dos fornecedores, a gente tem várias análises de fornecedores, muito interessante, a gente diz aqui dispersão de giro versus margem por fornecedor, mas o que eu acho muito legal de a gente analisar, por exemplo, aqui eu vou pegar esse fornecedor como exemplo, tá?
O fornecedor aqui, 74. Quando você clica no fornecedor, olha a quantidade de informação que você tem para poder você negociar com o seu fornecedor. Você passar a responsabilidade de margem, de giro para ele. Então aqui você tem o faturamento bruto desse fornecedor foi 77 mil, o líquido 75, a margem bruta foi 30, a margem real e final de todo esse período de análise foi 40%. Então eu já vi muito cliente que comprou o BI e falou, putz, André, eu vou negociar com o meu fornecedor e falo, cara, eu só trabalho com um fornecedor agora que me dá uma margem mínima de 45%, atualmente você está me dando 40% sobre os seus 6 últimos meses. Então isso é muito interessante e também é um poder de negociação. Eu não quero nada, só quero que você realmente faça uma margem saudável para que eu possa continuar a pagar o boleto em dia e a comprar com você. Então isso é muito interessante passar essa responsabilidade. Aí baixando um pouco, você vê a evolução de faturamento desse fornecedor, então você vê que está caindo, você tenta entender com ele o porquê que está caindo. Aqui você vê a evolução de margem, então esse fornecedor aqui possivelmente você conseguiu uma condição melhor em agosto, e aí você subiu a margem para 47, mas aí você por alguma coisa a margem caiu, e aí você consegue ver toda essa evolução temporal de margem também. Aí um pouco abaixo você vê variedades de produto, ó. Desse fornecedor você tem em média aí 90 produtos, né? Atualmente 97 produtos. Você vê comparação dos últimos 2 anos, então a linha contínua é o ano atual, a linha pontilhada é o ano anterior. Então você consegue visualizar. Às vezes o fornecedor fala para você assim, mas rapaz, você está me comprando pouco. Aí você diz, você está enganado. Olha aqui o que que eu analiso, né? Então isso aqui são métricas muito interessantes de você ver. Aí tem detalhamento mensal, você também tem o top 20 de produtos que você vende com a margem individual sobre todos os produtos. Então isso aqui é realmente trazendo muita informação para você. O que eu curto muito aqui na gestão do fornecedor, né? Você que é gestor de pet shop, eu tenho certeza absoluta que já chegou muito fornecedor para você para poder dizer assim, cara, vamos fazer uma campanha, eu queria acompanhar aí suas vendas e eu vou fazer um payback para você, eu vou fazer um rebate. O que você vender, eu quero que você comissione seus vendedores aí R$5, aí você me entrega um relatório e aí o que você vender, eu te mando em bonificação e você paga a comissão para o vendedor. Às vezes, e eu falo isso com muita propriedade, porque eu sou distribuidor e eu sei como é que acontece, a gente distribuidor fica inseguro dessa informação via errada. Porque, infelizmente, no mercado a gente já passou por muitas situações que o lojista passava a informação errada. Aqui eu lhe dou muita seriedade, muito profissionalismo para você sugerir o seu fornecedor a fazer uma campanha com você, para gerar mais venda. Então aqui você pode criar um link externo para o seu fornecedor. Então aqui o que é legal? Vou pegar aqui, estou negociando com a Premier, então o nome do parceiro, Premier. O que é ele participa de qual grupo? De ração. Você pode selecionar um fornecedor ou selecionar aqui o fabricante. Vou selecionar aqui a Premier Pet. E aí você diz assim, eu vou te deixar você analisar meus números para você ver. O que eu vender, você vai me dar um rebate, então eu vou focar muito aqui e vou fazer uma comissão especial para o meu time de vendas. Então você cria um link onde você vai mostrar todos os gráficos de evolução, claro, se essa for sua vontade com esse fornecedor. Inclusive você pode permitir que ele faça sugestões de campanha. Então isso é muito interessante. E aí você cria o dashboard. Quando você cria o dashboard, o sistema cria um link, ó, e aí esse link aqui você pode copiar e enviar para o seu fornecedor. Eu vou abrir aqui para você visualizar como que o fornecedor vai acompanhar e você disponibiliza e você mostra realmente muito profissionalismo para o seu fornecedor. Ó, Premier, você nos últimos 30 dias você vendeu R$ 5.580, você tem um market share no meu grupo de ração de 45%, atualmente e nos últimos 30 dias foram feitas 112 vendas e eu atendi 68 clientes. Aqui você traz KPIs muito interessantes para ele, aqui você tem uma evolução de faturamento dia a dia para ele acompanhar todo o processo de venda com você. Aqui você tem uma evolução de quantidade, quantos itens desse fabricante ele vende dia a dia, para o teu fornecedor ele realmente entender e te ajudar o que está acontecendo na tua loja. Eu mostro os top 20 produtos mais vendidos para teu fornecedor também visualizar. Eu mostro itens que você vendia uma determinada quantidade e está caindo, para também o seu fornecedor entender que ele precisa, junto com você, lhe dar mais força para você vender. Aqui embaixo, para a gente dar muita seriedade, eu mostro os clientes. Aqui vai aparecer nome de clientes, mas também de forma anônima, tá? A gente deixou tudo anônimo. No caso de vocês, vai aparecer lá André Mafra, aparece André M. Fica anônimo para o teu fornecedor não ver quem é, mas a gente traz muita seriedade.
cara fez uma venda lá, esse link ele fica sendo atualizado e você passa muita transparência e muito profissionalismo para o seu fornecedor. A gente, como distribuidor, precisa disso, assim, sabe? Muita confiança por parte da loja. E você chegou o momento e fala assim, cara, não quero mais que ele veja o meu link, tá? Então você pode simplesmente inativar o link. Quando você inativa o link, se você tentar acessar novamente, inativei, eu vou tentar acessar o link, você vai ver o que acontece. Ó, o acesso ele foi negado. Então tá tudo muito bem feito, tá tudo muito profissional. Toda a plataforma que a gente está entregando, está mostrando para você aqui do BI, é da nossa tecnologia nova, tá? Fazem 2 anos que a gente vem desenvolvendo isso e graças a Deus agora ficou tudo pronto para poder a gente começar a colocar no mercado. De fornecedor tem muita coisa legal, qualquer fornecedor que você apertar, eu tenho o dashboard do fornecedor. Aqui nas análises, né? Se eu selecionar um determinado fornecedor, vou pegar o fornecedor 14 aqui, ó, eu consigo visualizar a evolução de venda, eu consigo visualizar a evolução de quantidades que eu vendi. Aqui eu me digo, ó, o fornecedor ele tem um giro de 5,55 vezes de velocidade, uma margem média de 43% e um faturamento de 59,21%. Aqui eu tenho uma cobertura de estoque por produto, eu tenho aqui análise, vou selecionar um fornecedor específico aqui, ele me diz aí, ó, toda a variação de faturamento, então esse fornecedor eu não tinha venda desde anterior a maio de 24, de junho para frente eu comecei a ter venda, mas em 25 caiu muito a venda desse produto, então é para realmente você ter uma clareza muito grande, e assim como se você selecionar aqui, ó, você consegue visualizar o fornecedor selecionado, quantos produtos curva A ele tem, quantos B, quantos C, e aqui embaixo quais são esses produtos. Deixa eu selecionar outro fornecedor, que isso aqui talvez seja insumo. Ó, aí aqui eu já tenho outro produto. Quais são os produtos A, quais são os produtos de giro B, quais são os produtos C. Isso aqui é muito importante para quê? Se você está fazendo uma compra de um produto que você tem uma curva C de giro, não vale a pena você pegar pacote, não vale a pena você comprar e fazer investimentos para ter um desconto maior. Porque esse produto possivelmente ele tem curva C, ele vai ficar parado no seu estoque. Então aqui é realmente muita informação que você tem. Da mesma forma que você tem todos esses KPIs de fornecedores, você tem de fabricantes também. Então eu quero pegar aqui a Adimax e aí você tem todo um painel da Adimax sobre tudo o que acontece. Então é muito KPI, tá, gente? Comparativo de ano 24 com 25 desse determinado fornecedor. Então é muita informação interessante. Como eu falei no início, o BI ele tem mais de 140 KPIs, é muita riqueza de informação. Se a gente for aqui para análise de cliente, isso aqui é um dos meus xodó também, tá? Eu acho, e como eu falei no início, o que eu entendo do pet shop do sucesso, pet shop do futuro, é aquele pet shop que se antecipa e conhece muito bem o seu cliente. Então aqui, na estrutura de carteira, a gente tem várias métricas para poder te dar muito conhecimento sobre o seu cliente, tá? A primeira coisa é que nos últimos 6 meses você teve uma quantidade de clientes, 1.933 clientes, ativamente, ou seja, que comprou nos últimos 30 dias são 859. Aqui eu te digo, dos últimos 6 meses, como é o comportamento de venda da tua empresa sobre produto e serviço. Aqui eu dou evolução de clientes únicos que você atendeu. A gente teve uma involução aqui em novembro. Tudo que eu estou falando aqui, ó, todos os KPIs, vou dar um zoom aqui para você ver, ó, ele tem essa estrelinha. E aí, André, como é que eu faço o meu dashboard favorito que você falou lá no início? É só você pintar a estrelinha, dando um clique sobre ela, e aí esse card ele fica favoritado. E aí lá no dashboard você consegue acompanhar tudo isso, tá? Aqui eu mostro da tua estrutura de carteira, quem é que compra só produto, quem é que compra só serviço e quem é que compra ambos. Também é um direcionamento muito claro. Cara, eu tenho aqui, ó, 246 clientes que compram apenas serviço comigo. Então se você clicar aqui, você sabe exatamente quem são esses clientes para fazer um trabalho de oferecer produtos para esse cliente, uma vez que nos últimos 6 meses esses clientes compraram só serviço. Da mesma forma, tem clientes que compraram só produtos. E também você tem que entender se esse cliente ele consome serviço em algum lugar para fazer uma promoção, ser agressivo, fazer com que ele teste o seu serviço para mostrar a qualidade que você tem. Eu vejo aqui ciclo de vida, quantos clientes ativos, quantos clientes novos, eu vejo concentração. Isso aqui é informação muito rica também. A gente, como distribuidor, é uma coisa que a gente olha o tempo inteiro para esse tipo de KPI. Eu tenho aqui
Os meus 20 melhores clientes representam 18,6% da minha venda. Então isso aqui é aquela coisa, né? Às vezes não bote todos os seus ovos numa mesma cesta. Tem muita loja que quando você vai olhar isso aqui é preocupante. O seu top 20 clientes, eles representam 40% da sua venda, 30% da sua venda. A gente já vê muito isso aqui. Então isso aqui é para realmente lhe dar muita informação que às vezes você nem tem ideia que você tinha isso, tá? Aí eu tenho aqui engajamento e eu tenho personas. Até a IA, ela conseguiu, no OnePet a gente não tem no cadastro de cliente gênero. Ele não tem, mas aqui a IA, pelo nome, ele conseguiu identificar qual é o masculino e qual é o feminino. Deixa eu colocar aqui um período para ver se ele está com uma informação divergente. Está com as duas filiais, está só com uma, né? Vamos lá, deixa ele ver se ele vai trazer aqui. No banco teste a gente fez, ele ainda não trouxe, mas aí a gente vai botar, você bota a IA para rodar e ele vai pegar pelo primeiro nome do cliente, dizer se é masculino e feminino e trazer o ticket médio disso. É muito, muito interessante também. Quando a gente vem em valor e frequência, ele te diz aqui, ó, da quantidade de clientes que está ativo no teu negócio, quantos clientes vêm em média uma vez na tua empresa, quantos vêm de 2 a 3, quantos vêm acima de 4, então isso aqui é informação muito legal. A gente tem aqui a lei de Pareto, que é 80-20, então 45% dos seus clientes representam 80% da tua venda. Então isso aqui é muito legal. Da quantidade de cliente aí que representa 80% da tua venda, que são 143 clientes, você tem 143 clientes classificados como A, 90 como B e 82 como C. Se você quiser saber quem são esses clientes de classe B, que a IA ela reordenou isso para ti, você consegue visualizar o nome de todos os clientes, a receita e a quantidade de visita que eles vêm, que eles fizeram no período selecionado. Então isso é muito interessante e da mesma coisa você analisa por frequência. Então isso aí também é muita riqueza de informação. Aqui a gente tem retenção e churn. Retenção e churn é aquele cliente que ele já veio na tua empresa e deixou de vir. Cliente ausente, vamos dizer assim. Então isso aqui também é muito interessante, que ele analisa qual é a sua média de retenção. Então dos clientes que normalmente vêm no teu negócio, 56% se mantém e 43% são clientes que vêm esporadicamente e vai embora. É aquele cliente que a gente chama cliente de passagem. É muito importante você saber quem são e ir em busca dessa galera. A venda ativa para Pet Shop é o que realmente vai mudar o jogo. A Pets, Cobase, Pet Love está fazendo isso de forma muito intensa, muita propaganda, gastando muita grana. Então eu acho que você, sabendo explorar todo o dado que você tem, você vai ter também muito sucesso. Eu não tenho dúvida, tá? Eu não tenho dúvida que a gente consegue visualizar isso na prática já com muito cliente. Aqui eu tenho que a IA resumiu que eu tenho 171 clientes que 6 meses, nos últimos 6 meses, vieram na sua loja, mas fazem mais de 90 dias que ele não veio. E se você perder todos esses 171 clientes, no próximo ano, o risco de perda de faturamento é 340 mil reais. Assim como você tem 316 clientes com risco médio, que eles vieram nos últimos 3 meses, mas fazem 60 dias que não compra. Se você clicar aqui, ele também te traz quem são todos esses clientes. Ele traz o nome do cliente, ele traz o telefone do cliente, que a gente excluiu para não trazer informação aqui, a data da última compra, a quantidade de dias inativos que ele não compra. André, eu tenho muito problema de 2 filiais, e aí às vezes o cliente ele sai de uma filial e compra na outra. Quando eu tiro o relatório de ausência dessa filial, me mostra João, mas João veio na minha outra filial. Aqui no BI, se você selecionar as 2 filiais, você não vai ter esse cliente como ausente se porventura ele comprou na outra filial. Então é fantástico e isso é muito legal também, tá? Aqui ele mostra os top 10 clientes em riscos. Então eu tenho um cliente aqui, 2858, ele está 115 dias inativo e ele comprou ao todo, na sua empresa, R$ 17.685. Então aqui vai aparecer o nome dessa pessoa. É muito importante você, como gestor, pontualmente ligar para entender o que é que aconteceu, que esse cliente não está mais te comprando. Então é muita, muita informação. Aqui eu tenho lista por ticket. Isso aqui eu quero analisar dos últimos 12 meses, os clientes que tiveram um ticket médio acima de R$ 300 e estão a vou colocar aqui a 90 dias sem me comprar. Aí você aplica o filtro e ele traz aí, ó, aqui tem 43 clientes que vieram nos últimos 12 meses, estão ausentes há 90 dias e tem um ticket médio superior a R$ 300. Aqui começa a brincadeira a ficar muito legal. Você seleciona todos esses clientes, está aqui os clientes, ó, individual. Se você quiser ver detalhes desse cliente, você vê os produtos que ele comprou em 2024,
os produtos que ele comprou em 2025, você vê o curva ABC dos produtos dele, você vê quantos dias fazem que ele não compra com você, e se tiver um pet cadastrado, também aparece o nome do pet, para você ter muito conhecimento de causa, né? O que é que você faz com todos esses clientes? Você marca todos esses clientes e você envia para o CRM. O que é CRM? CRM que a gente construiu aqui nada mais é do que um robô que ele vai receber todas essas informações que porventura você fizer, ou a própria IA, todo dia, se você assim configurar, e é extremamente simples, vou mostrar para vocês, todo dia ele vai jogar lá 200 clientes, 300 clientes, que ele entende que se o seu time falar, um percentual desses clientes você vai conseguir converter em vendas. Então esse é o jogo do varejo atual. A gente correu para entregar tudo isso para vocês e a gente não tem dúvida nenhuma que isso aqui vai entregar muito resultado. Acho que vocês sabem também, não sabe, Romualdo? Eles sabem também que se fizer esse trabalho, eles vão ter resultado, tá? Então aqui eu identifiquei 43 clientes, inclusive você pode sugerir para o que o teu vendedor vai falar. Cara, esses clientes são clientes realmente que eu queria recuperá-los e eu vou dar 20% de desconto na próxima compra. Então, quando você bota aqui, eu quero fazer uma promoção com desconto 20%, aí a Ali sugere aqui um texto, você pode aproveitar e você pode escrever o texto que você quiser. Para quê? Para padronizar de como que o teu time de vendas vai falar com o teu cliente. Aqui, você tem a oportunidade de pegar esses 43 clientes, analisar o perfil deles, visualizar qual campanha agressiva você dá. Você pode dar 50% de desconto no próximo serviço do centro de estética, você pode dar 30% de desconto numa consulta preventiva, você pode fazer muitas coisas e o que é muito legal é que você padroniza o atendimento do seu time. André, então meu vendedor vai receber quais clientes ele precisa falar com a mensagem que eu sugeri que ele fale? É exatamente isso. Esse BI aqui, ele tem um app. Esse app, ele vai ficar com a disponibilidade no celular do seu vendedor e todo dia a IA ele vai encontrar clientes com esse perfil de comportamento, cliente ausente, cliente que só compra serviço e não compra produto, cliente que compra ração, medicamento, mas nunca comprou um tapete higiênico, e aí ele vai ficar fazendo a junção de todos esses leads que a gente chama, que são cards, que vão ser enviados para o aplicativo do teu vendedor e o teu vendedor vai receber essas informações e vai ficar falando com os clientes. O jogo do varejo, escuta o que eu estou falando, é esse, é a venda ativa. O que você vai fazer no CRM? Você vai configurar aqui no CRM, você configura no CRM quem são os seus operadores. Então, quando você configurar quem são os seus operadores, vou cadastrar o meu primeiro operador. Aí você cadastra o seu primeiro operador, você vai selecionar o usuário, a filial que você vai fazer a leitura. Claro que no seu usuário vai aparecer só a sua filial. Você vai dizer qual é a especialidade do teu operador e você vai dizer quantos leads você quer que ele apareça, quantos leads quer que a IA envie para ele. Então selecionei Romualdo, Romualdo é um vendedor meu, eu quero que Romualdo ele fale com 120 clientes por dia. E aí eu trago também informação muito rica para vocês. A gente fez um grande estudo nos últimos meses para entender qual é o percentual do tempo que o teu vendedor fica ocioso na loja. Existe até algumas câmeras com IA que ele já traz esse resultado para você e você vai se surpreender muito. Por que a gente entendeu que a gente precisa conectar o teu vendedor com o CRM? Porque hoje, em média, 62% do tempo útil do teu vendedor dentro da tua loja, ele fica ocioso. E aí eu provoco muito que você faça essa leitura, tá? Então 60, 50, vamos arredondar um pouco para baixo. 50% do teu tempo do teu vendedor, ele fica lá ocioso no balcão, ele fica no WhatsApp, no Instagram, e aí você precisa aproveitar todo esse tempo. Como? Mandando o cliente para ele poder falar. E aqui a regra é o seguinte, dá para falar com 200 clientes por dia, Romualdo? Um vendedor? Dá para falar? O que a gente entende? Você consegue converter 5%. Você vai falar com 200 clientes com a intenção e uma meta daquele vendedor fechar 10 vendas. Ticket médio de pet shop, R$100. Se ele fizer exatamente isso, falar de forma certa, oferecer o produto que é um produto que aquele cliente ele tem intenção de comprar, tem interesse, já comprou, deixou de comprar, você vai ter sucesso. Então é nesse trabalho que a gente entende que vai fazer muita diferença no teu negócio, tá? Então aqui você cria operadores, você diz a quantidade de leads que ele pode receber por dia, você fica acompanhando e monitorando tudo isso. A gente tem uma distribuição automática, se porventura você tenha muitos vendedores. Então a gente tem uma distribuição automática.
Como é a distribuição automática do CRM? A gente pode botar apenas por afinidade. Como é a afinidade? O cliente Caio, ele fez 10 compras no meu pet shop, mas das 10 compras, 8 vezes ele comprou com o Renê. Então, por afinidade, Caio, se ele entrar como um lead que precisa contato, a IA vai mandar para Renê, porque é por afinidade. Existe a possibilidade de você falar assim, aqui tem isso não. Eu quero que você simplesmente sorteie entre os vendedores e vai ser enviado. Então, aí ele é uma distribuição equitativa entre todos os operadores, que a gente chama de round robin. E também tem a opção híbrido, que aí ele pega primeiro por afinidade, ele distribui por afinidade e depois ele sorteia entre os operadores. Isso aqui, literalmente, é o que a gente acredita que vai mudar o jogo. Aí aqui, no templates de oportunidades, vocês podem criar o que vocês entendem que a IA precisa todo dia rastrear no seu banco de dados para poder mandar para o teu cliente, tá? Então aqui você cria, por exemplo, eu quero que você ofereça vermífugo para os clientes que nunca compraram, mas fizeram uma consulta veterinária nos últimos anos. Ele faz isso. Eu quero que você ofereça produtos para clientes que compram serviço. Eu quero que a IA me sugira, ou eu quero criar um novo template. Então, é tudo muito interessante. Eu vou criar uma oportunidade aqui para vocês visualizarem a riqueza. O que a gente entregou? Não só leitura de dado, a gente entregou ação. Então, aqui você consegue fazer uma ação de forma muito clara para poder converter o dado em venda. Então, eu vou aqui em clientes, em oportunidades, e aí, ó, tá aqui, é uma central de oportunidades. Você pode criar do zero, você pode, a gente tem um tutorial aqui informando como é que você cria tudo isso, é tudo muito explicativo e a gente trouxe toda essa facilidade para vocês, e você simplesmente pode pedir para a IA entender qual é a melhor forma de você encontrar tudo isso. Vamos criar aqui um bem rápido para você ver. Quero criar um do zero. Primeira coisa que o sistema precisa saber é o que você quer. Você quer fazer um cross-sell? Quer oferecer um produto X para o cliente que compra o Y? Você quer tratar clientes ausentes que não compram 90 dias? Quando você faz essa configuração, o cliente está com 89 dias sem comprar. Amanhã ele faz 90, imediatamente a gente envia ele para um dos operadores que você cadastrou. Upsell é quando o cliente ele compra, por exemplo, uma ração premium e você quer oferecer um desconto para ele comprar uma super premium. Então isso aqui você consegue aumentar o ticket médio do teu cliente. Não só com falácias de internet, você vendo aí todo mundo falando que você tem que aumentar o ticket médio. Aqui você realmente direciona o que o teu vendedor tem que fazer. Ou simplesmente você quer tratar uma retenção. Tem cliente que ele via de 15 em 15 dias e fazem 2 quinzenas que ele não vem na tua loja. Então, para você tratar o churn antes que o cliente fique ausente há muito tempo, aqui também a IA consegue ficar enviando para os seus operadores. A regra é bem simples, eu vou criar uma regra teste aqui, uma descrição teste, vou colocar aqui alguma informação, uma cor que eu quero, eu continuo, e aí, como vocês sempre entenderam o que tinha que ser e como tem que ser, né? Eu quero que você me traga todos os clientes que compraram ração, você pode pôr assim, do fabricante Premier, que aí você já sabe qual o nível de cliente que você está agindo em ração, não vai pegar aquele cliente que compra granel ou alguma coisa do tipo. E ele nunca me comprou um produto, né, que tem aqui o nome do produto, que ele tem o nome tapete. Então o que o sistema e a IA vai fazer? Todos os clientes que compraram ração do fabricante Premier, e ele vai entender que esse cara nunca comprou tapete e vai fazer o oferecimento de tapete com algum um texto indicativo que tu mandou. Quando tu faz esse filtro aí, ele já me diz, ó, estimativa de impacto, 110 clientes, tá? Você pode pegar o período de análise 12 meses, mínimo de compra. Eu quero o cara que veio no mínimo aqui 5 vezes comigo e um ticket médio acima de 200. Então ele é totalmente configurável e personalizável. Você pode continuar isso aqui e aí você diz, ó, eu quero geração automática de lead. Você marca. E aí você exatamente, ó, passa aqui o cooldown. O que é o cooldown aqui? Você está dizendo o seguinte, para não encher muito o saco do vendedor, se esse vendedor ele cair em vários funis, só mande ele uma vez a cada 30 dias para o meu time. Então o sistema ele também tem esse cuidado do teu vendedor não estar falando e oferecendo muito, porque eu acho que todo mundo tem raiva daquela pizzaria ou daquela quantidade de spam que a gente recebe, então tem que ter muito cuidado com isso para o cliente evitar de denunciar você como spam e etc. Aqui você pode sugerir o que você vai escrever, e aí eu tenho prioridades aqui e você cria a regra. A partir do momento que você criou a regra, quando você cria a regra, criou a regra foi criada e você fica acompanhando todo o progresso, quantos leads a IA identificou, as regras que estão ativos, quantos clientes foram contactados,
qual foi a conversão. André, como é que sabe qual foi a conversão? Se eu fiz uma regra, eu entendi que Romualdo está dentro dessa lista e o BI fez uma atualização sobre a venda que o OnePet joga para ele e viu que Romualdo comprou aqui, a gente entende que a conversão foi feita com sucesso. Então a gente consegue lhe dar vários resumos e a IA ela também consegue fazer tudo isso junto com você. Tá? Então isso aqui é a parte de central de oportunidades, análise de cliente CRM, vai mudar muito o jogo. A gente vem aqui para a parte de meta. Todo mundo sempre sonhou. André, eu quero muito ter uma meta de forma facilitada para que os meus vendedores fiquem acompanhando a meta. O que é o grande segredo, no meu ponto de vista? Sensação de auditoria. Então, se o meu time, eu consigo criar metas para ele, vai ser mais fácil eles acompanharem e eu direciono o que eles têm que fazer. Vou selecionar aqui a filial teste. Eu tenho uma meta criada que essa meta dessa empresa é 84 mil. Atualmente ela vendeu 42 mil, a gente tem mais 12 dias úteis restantes, falta 41 mil e ele precisa vender 3.476 por dia e aí está abaixo da meta 5,2%. E o progresso esperado era 55 e ele está com 50,3%. Então isso aqui nada mais é do que o teu time, o teu gerente, todas as pessoas da sua empresa ficam acompanhando o dia a dia. Essa meta, você pode criar meta por loja, por vendedor, por produto vinculado a um vendedor, por fabricante, por fornecedor, por grupo. Eu tenho no grupo de banho tosa aqui, eu preciso que essa empresa venda 24 mil, faltam 11, divide por 12 e ele dá um direcionamento para o teu time, o que precisa vender. No aplicativo do vendedor, ele também fica acompanhando. Então, cara, vou botar uma meta para você que você tem que vender aí 60 Vetmax. A cada 10 sacos de ração que você vendeu, eu queria que você vendesse 2 Vetmax. Então aí 2 vezes 30, 60. Eu quero que você venda 60. E aí o sistema ele vai dividindo pela quantidade de dias úteis que falta e o teu vendedor vai recebendo direcionamento lá no aplicativo dele, tá? Ele vai literalmente visualizando tudo isso. Quando você cria uma meta, existe a possibilidade também de você liberar uma premiação para o teu vendedor se ele alcançar a meta. No aplicativo, né? Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui, mas no aplicativo do vendedor ficou muito legal, ficou muito bonito. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui, Arthur. Mas aí, com certeza absoluta, a gente vai botar todas essas informações aí, ó. O aplicativo do vendedor, ele consegue visualizar todas as premiações disponíveis para ele, ele consegue visualizar todas as metas dele que você cadastrou, então todas as metas que o vendedor cadastrou. Se porventura o vendedor ele bateu a meta, ó, tinha aqui serviço do centro de estética, a meta foi batida em 100% e ele ganhou 350 de premiação. Quando ele vai no dashboard aqui, aí ele já consegue visualizar que ele tem no banco de premiações 350 de premiação já conquistada e tem 950 que ele pode correr atrás para ganhar. Quando ele clica no 950, aí ele visualiza todas as metas que foram cadastradas para ele, com produto, com direcionamento. Então isso aqui é muito interessante. O aplicativo do vendedor, você também tem o CRM, que é exatamente o que a IA está mandando para o vendedor todo dia, e ele precisa falar, ligar ou conversar com o cliente, mandar o WhatsApp. Você consegue visualizar os novos leads que foram enviados e você, como gestor, fica acompanhando tudo se o seu vendedor está falando. Tá? Aqui na parte de vendas, o teu vendedor ele consegue visualizar, se assim você liberar, todas as vendas que ele realizou no dia, quais são os objetivos que ele está alcançado. A gente tem um menu aqui, inclusive, que ele pode fazer orçamento, consultar preço, consultar estoque, consultar cliente. Então isso aqui é muito interessante, esse aplicativo ficou muito bacana, já está disponível para você usar também. Então voltando aqui para a tela do sistema, a gente tem toda a parte de gestão de meta com acompanhamento pelo aplicativo. Então se você também está gostando, está entendendo a importância de ter essa ferramenta, fale com a gente, clica no link lá embaixo e fica até o final da live, tá bom? Eu vou fazer uma afirmação aqui. Boa. Porque isso eu tenho certeza absoluta. Hoje no mercado não existe nada parecido com isso e eu tenho certeza que quem está assistindo isso também sabe disso, tá? Então, eu me arrisco a dizer, nem grandes players conseguem ter esse nível de informação, essa profundidade de informação que a gente está entregando aqui para vocês, tá? Para vocês entenderem como é bizarro isso aqui, se eu entrar aqui no BI da sua loja, provavelmente eu vou saber tanto quanto você, ou mais, da sua empresa, ou mais. Então, é muito interessante vocês verem isso aqui. Eu nunca pisei na sua loja, eu não sei em qual região do Brasil você está, qual cidade você está assistindo a gente, mas se eu entrar aqui no BI da sua loja, vou saber tanto quanto você ou mais do seu negócio. Então,
Então, vou deixar você continuar. Show. Era só para fazer essa aqui. Tá já acabando, vou mostrar mais algumas informações. Isso aqui é um dos menus que eu mais curto assim, em visualizar, porque ele traz muita informação. E eu não gosto só de ver informação. Eu gosto de ver informação e imediatamente fazer um plano de ação e cair em campo. E aí eu não tenho dúvida nenhuma que vocês também sabem disso, também têm essa vontade e não fazem por falta de... Tempo. Falta de... Tempo. É exatamente isso. O que eu falei para Renê, né, sobre quando a gente começou a idealizar a construção desse produto, eu falei, Renê, entre aspas, a gente precisa vender o que ninguém nem compra com dinheiro. E aí Renê falou, eu sei exatamente o que é tempo. Então a gente precisa focar num produto que entregue tempo, para que o gestor ele possa ser tudo que ele sabe e a capacidade que ele tem em ser. E ele não é, às vezes, por falta de tempo. Aqui, olha a riqueza dessa informação. Eu estou analisando a filial 1 dos últimos 3 meses. Ele me disse aí ó, que eu tenho 87 clientes de classe A que estão sem comprar há mais de 30 dias. Então, todo menu que você entra é um direcionamento muito claro sobre o que você precisa fazer. Eu quero ver quem são esses clientes. Está aqui quem são os clientes. Todos os clientes, a classe do cliente, qual foi o faturamento nos últimos 3 meses. Isso aqui é faturamento sobre o período que eu estou filtrado. O dia da última compra e quantos dias fazem que ele não compra com você. Você imagine você vendo aqui João, Maria, José, você fala, rapaz, Lia, fazem 40 dias que Lia não vem, vou ligar para Lia. Então eu tenho certeza absoluta que isso vai fazer diferença no seu jogo, tá? Aqui você tem concentração de 40% sobre os 80% da sua receita, você tem 87 clientes em riscos que ele destacou aqui, você tem 71 clientes que desceram de classe esse mês. Caramba, André, o cliente desceu de classe e você também vê exatamente isso. Olha a riqueza dessa informação. Eu tenho 71 clientes que eram classe A, que eram cliente de curva A, e eles passaram a ser cliente C, eles passaram a ser cliente B, eles passaram a ser cliente C, e aqui você sabe exatamente o porquê e o que oferecer para ele. Da mesma forma, você tem 64 clientes que subiram de nível, eram clientes do C e passaram a ser clientes A. E aí você também vai ter um conhecimento de causa e você vai saber, essa cliente aqui eu fiz uma promoção para ela, essa daqui eu fiz um atendimento diferenciado, essa daqui eu dei uma tosse higiênica quando ela reclamou de um banho. Então você vai ver que as ações que você faz no dia a dia, aqui tem uma clareza muito grande que foi muito positivo aquilo que você fez com um determinado cliente. Quando a gente apresenta esse BI para alguns clientes e tem os dados dele, o olho brilha, assim, é muito legal de você poder ter esse nível de conhecimento, que foi o que o Renê falou. Aqui você tem o ticket médio de cliente A e de cliente C. Olha a importância de você trazer o cliente C ou B para A. Em média, na sua loja, os clientes A gastam 2,1 vezes mais do que o cliente C. Então você precisa entender o porquê que aqueles clientes ele não está comprando tudo com você e vender com o cliente, às vezes com a margem um pouquinho menor, às vezes sendo um pouquinho mais agressivo, mas que vai fazer muita diferença até no seu poder de compra. Às vezes a gente quer vender para todo mundo igual, um dos grandes defeitos do marketing é esse, a gente precisa ser extremamente estratégico. A gente não pode querer fazer uma promoção para todo mundo, a gente tem que às vezes pegar a verba de marketing que a gente tem disponibilizado naquele momento e fazer um foco no cliente C ou no cliente ausente. Vai ser muito mais rentável do que você pegar e dar 20% de desconto no Bravec no Instagram para todo mundo. Porque aí 70% desses clientes já lhe compraria se não tivesse a promoção. Então é muito esse direcionamento que esse BI a gente tenta fazer com que você siga, tá? Aí quando eu desço um pouco mais aqui, eu tenho clientes A. André, eu quero ver quem são meus clientes C para poder fazer a migração dele para o A. Como é que eu faço? Eu não falei para você no início que todos os cards eles são clicáveis? Então você clica aqui e você consegue visualizar todos os clientes C, da mesma forma que você visualiza todos os clientes A e da mesma forma que você visualiza todos os clientes B. Isso aqui é muito legal. Aí eu tenho aqui o top classe cliente A, eu tenho clientes em risco. O cliente 1713, ele está 51 dias sem comprar. Quando você clica nele, ó, aí eu trago uma informação só sobre esse cliente. É muita riqueza de informação, é muito detalhe, é muito conhecimento de causa. Esse cliente 1713, ele teve um faturamento nos últimos 3 meses de 1.600, fez 3 compras, ticket médio de R$500. Esse cliente ele fez 3 compras com ticket médio de R$500 e ele está 51 dias sem comprar. Você não pode deixar esse cliente sem você se conectar com ele. Você não pode deixar esse cliente simplesmente sair, abandonar e você não vê. Quando a gente conversa muito, né, Romualdo? A gente fala que um dos maiores erros
é que o cliente ele tem uma clareza muito grande, o gestor, o dono da loja, os vendedores, tem uma clareza muito grande do cliente novo. O cliente que entra, a gente vê, o nosso olho vê. Mas o cliente que sai, a gente não enxerga. E muitas vezes a gente não faz nada, simplesmente a gente fica por isso mesmo. E aí, putz, Romualdo, eu tenho um cliente novo todo mês e eu não consigo aumentar meu faturamento. É exatamente por causa disso. Você vê quem entra, mas não vê quem sai. Se você conseguir puxar pela camisa alguns, você vai crescer, você vai ter um resultado superior. Então aqui você consegue visualizar, aqui você consegue todos os clientes que subiram e desceram, aqui você também consegue ver fornecedores estratégicos. Eu tenho um fornecedor 84 aqui, eu estou negociando com ele, eu quero ter um conhecimento maior sobre ele. Você consegue também ver dentro de análise ABC a evolução ou involução. Esse fornecedor, especificamente, deixa eu colocar outro aqui, Dog Excellence, eu estou caindo 25% em 2025, tá? Eu tenho 29 SKU, 56 clientes me compraram nos últimos 3 meses, com faturamento de X e com a margem média de Y. Tudo isso você consegue visualizar aqui também, clientes, a listagem inteira, você consegue exportar para o Excel, da mesma forma que você vê clientes, você vê produto, da mesma forma que você vê produto, você vê fornecedor, e cada clique que você dá, eu monto todos os KPIs que você precisa ter para poder você ter uma boa negociação com o seu fornecedor. Então é muito conhecimento de causa. Aí a gente tem evoluções de venda, que aí ele pega como um todo também, tá? Traz muita informação bacana, muito gráfico. Como eu falei para vocês, a gente tem aí 141 KPIs. Deixa eu voltar aqui para o início. A gente tem 141 KPIs. E aí o sistema com um super servidor extremamente rápido. Eu vou colocar aqui a filial 1, por exemplo, ó, do ano anterior, só para vocês visualizarem. Vou contar os segundos aqui. 4 segundos. É um gole d'água, a gente traz todas as informações, ó, 1 milhão e poucos mil reais de venda. Romualdo falou, a gente tem um cliente que fatura acima de 15 milhões por mês e o BI ele está com um comportamento absurdo, é muito legal de você mexer. Eu quero ver o faturamento do ano anterior das duas filiais, André, agora eu quero ver. Vamos lá, das duas filiais. Então eu botei a filial 1 e a filial 2 como teste, ele vai demorar aí pequenos, ó, pouquíssimos segundos, nem terminei de falar, ele já carregou. E o que é mais inteligente da forma que a gente está programando agora é que tudo isso fica em cache. Vou dar um exemplo. Eu quero ver agora o ano atual das duas filiais. Aí ele vai fazer essa consulta que vai demorar aí uns 5, 8 segundos. Ele vai trazer com toda a riqueza de informação. Putz, agora eu quero ver de novo o ano anterior. Aí não dá nem um segundo. Olha a riqueza. Aí ele realmente pisca e abre. Por quê? Porque ele guardou toda a informação no cache e aí não precisa fazer novas consultas no banco de dados. Fica tudo muito rápido, tá? Então, como eu estava falando de favoritar, não, nesse usuário aqui, eu não tenho autorização de favoritar porque ele é usuário do suporte. Eu só tenho autorização de favoritar quando é usuário da própria loja. Então, eu acho que a gente fez uma explanação, né, Romualdo, muito grande sobre tudo. A gente tem uma ajuda, praticamente toda a tela tem uma ajuda, onde eu digo FAQ, onde eu digo dicas, onde eu digo até glossário. André, eu não sei o que é KPI não. A gente diz aqui são indicadores chaves de performance. Então, tudo que você está visualizando no sistema, a gente está usando muito linguajar de empresa de tecnologia, você tem a oportunidade de ter esse glossário e ter ajuda sobre tudo, tá? Então, aqui você tem FAQ, a gente tem uma central de ajuda de suporte. Todo cliente que aderir a esse produto, a gente carrega os últimos 24 meses de movimento, a gente carrega os últimos 6 meses de estoque e você recebe com essa riqueza de detalhe da sua própria informação do OnePet. Romualdo, como é que funciona o cliente que aderir o BI e quer saber como é que funciona a integração com o OnePet? Qual é o time de atualização do BI sobre as vendas que são digitadas no OnePet? Não, é diariamente. Pô. Todos os dias, tudo que você atualizado. digita lá no OnePet, você vai ter a informação integrado com o BI. É o tempo inteiro essa atualização. A gente tem a intenção que essa atualização seja 2 vezes por dia, mas a gente entendeu que atualmente não tem como eu analisar o dia atual. Então, 9 horas da manhã, todo dia, a gente carrega o dia anterior. 9 horas da manhã, todo dia, a gente carrega o dia anterior. Então, isso está funcionando perfeitamente. Vocês podem visualizar aqui a quantidade, fora essas duas, todas essas outras empresas, são empresas que já estão usando o BI, né, que são empresas aí que a gente fez uma apresentação e eles pegaram, a gente pegou como validação. Então, já temos aqui quantas filiais? 63 filiais que estão usando o BI.
todas essas filiais são atualizadas em tempo real. Então, eu acho assim, eu esqueci de uma coisa muito legal aqui. A gente criou um construtor de relatório. Já pensou? O Renê falou assim, André, putz, beleza, 140 KPIs. Mas e aí se fulano de tal quiser um relatório específico e a gente não tem? Vamos construir um construtor de relatório que ele tenha a oportunidade de criar o relatório dele. Vamos fazer com que todos os nossos clientes virem desenvolvedores. E aí a gente fez isso. Olha que legal. A gente disponibiliza todos esses campos aqui para vocês, ó. Então eu quero fazer um relatório de venda de um determinado produto. Aí você chega aqui, ó, fala assim, eu quero que você me coloque aqui o produto, você sai arrastando, e aí quando você arrasta, ó, vai criando uma prévia de relatório. Eu quero que você me mande o código de barra do produto, então você vai arrastando e o relatório ele vai sendo construído de acordo com o que você arrasta. Eu quero que você me diga quem é o fabricante do produto, eu quero que na parte de financeira, eu quero que você me diga qual foi o total que eu vendi desse produto. Quando você fala sobre valor, aí o sistema pergunta, você quer somar todos os valores daquele determinado período? Você quer pegar uma média? Você quer pegar o maior ou o menor valor? Não, eu quero a soma. E você aplica no campo. Eu quero que você me dê a rentabilidade de todos os produtos e eu quero que você me some a rentabilidade ou a rentabilidade média. Eu quero que você me diga quais foram os clientes que compraram determinado produto. Então, literalmente, você pega o campo, você vai arrastando e o sistema vai fazendo a prévia do relatório. Depois que você fizer o seu relatório, aí você pode baixar para o Excel. Ó, você baixou para o Excel e aí você baixou exatamente o relatório que você acabou de construir. Eu quero que o cliente ele venha antes do produto. Aí você pega aqui, ó, e arrasta para antes do produto. Aí quando você fez isso, aqui ele já botou o cliente antes do produto. Depois que você faz isso, curtir. Esse relatório eu quero salvar. Aí você salva o modelo. Relatório Caio Max. E salva o modelo. Você salvou o modelo, sempre que você quiser carregar, você vem aqui modelo salvo e você dá um play no executar. Executou, o sistema ele vai baixar o relatório de forma automática para você. Então é muita informação legal, até a possibilidade de você construir o seu próprio relatório. Então eu acho que, ó, cheguei, acho que eu vou concluir aqui a minha participação. Então, obrigado, pessoal. É uma honra muito grande estar aqui falando com vocês. E aí eu passo a bola agora para Renê e para Romualdo. Beleza, pessoal? Então, tchau, tchau. Valeu! Eu acho que todo mundo conseguiu entender essa questão do servidor, do tamanho do servidor, da qualidade do servidor que a gente tem que ter, a quantidade de registro de dados que a gente tem aqui, a velocidade que a gente está entregando, a inovação que a gente trouxe, né? Então a gente sabe que no OnePet a inovação corre nas nossas veias. Então a gente sempre quer trazer coisa nova, coisa que não existe ainda no mercado e a gente quer entregar um produto premium. A gente quer entregar um produto realmente que vai mudar a sua gestão, que vai mudar a sua empresa, que vai trazer grandes benefícios para o seu negócio e eu acho que a gente vai conseguir com esse produto aqui. Então, como o Romualdo... Já temos relatos e já temos que existe sucesso. Então, como o Romualdo falou, muita gente já falou com a gente, então a gente não precisa perguntar se eles entenderam a importância disso, se eles gostaram. Eu acho que o feedback já está aqui nas nossas mãos, no WhatsApp de Romualdo. Vou tentar quem não tiver falado ainda, fale com a gente, tire suas dúvidas, aproveite para não se arrepender depois. A gente está chegando no final do ano, é um ano novo que começa e é uma oportunidade de você começar esse ano com o pé direito. Então fale com a gente, fale com o Romualdo, entre em contato, o nosso time está disponível para lhe atender e para te passar todas as informações que você precisa saber. Obrigado, pessoal, um abraço a todos e até a próxima Masterclass.